E o principal tema desta aula é justamente um dos precursores desse movimento empirista, Francis Bacon. Sabe bacon, aquele temperado, tipo douradinho? O douradinho é... Esse aí. É? Eu peguei e pensei, eu sei quem ia adorar isso. Eu. Então eu comi. Tá brincando? Não. Esse cara que nasceu em 1561 e vai viver até 1626, ou seja, do século XVI até o século XVII na Inglaterra, foi considerado o inventor do método experimental indutivo, como nós vamos perceber nessa aula. Foi o fundador da ciência moderna como um todo, vai ser um dos precursores desse movimento, fundador disso que nós entendemos como empirismo, conhecido por muitos como o primeiro dos modernos e o último dos antigos, só para denotar sua importância do momento. Sua principal obra foi o Novo Órgano, produzida em 1620, e sobre a qual muitos dos temas e conceitos elaborados nesta aula estão contidos. Para Francis Bacon, não é possível explicar o mundo através de elementos que não estejam relacionados com o estudo direto e objetivo da natureza, o que nos faz pensar que existem barreiras para a produção do conhecimento. E quais seriam essas barreiras para Francis Bacon? Várias, desde a ideia de religião, a tradição e mesmo a modelos e corpos teóricos muito bem fechados. Eu gosto de dar um exemplo muito preciso. A ideia de um grande autor é sempre um problema nas ciências como um todo, mas também vai ocorrer aqui nesse período com relação aos empiristas. Imagina um cara como Aristóteles, por exemplo. Um cara que foi fundamental para o desenvolvimento de várias ciências, a gente já viu isso. Só que como ele é um grande autor, como ele é muito importante, tudo que o cara escreve acaba tendo relevância. E é óbvio que alguma coisa ou outra ele acabou errando. O problema é que tudo que ele escreveu acabou ganhando suporte de verdade e acaba sendo mais difícil de contestar que se um autor menor tivesse escrito. Cada vez que um autor ganha muita importância, muita relevância, ele escreve sobre determinadas coisas, tudo que ele escreve acaba servindo não somente de trampolim para novos conhecimentos, mas também de barreira para a criação de novas zonas de saber, caso elas estejam erradas. Isso acontece muito em muitas áreas e é sobre isso aqui que o Francis Bacon está fazendo. Ele é contra a formulação de grandes teóricos. Não que nós não precisemos nos basear em grandes autores, eles fazem isso, mas é preciso ter em mente que esses autores podem estar errados. É sobre isso que ele está falando. Sobre a maneira de analisar esses dados que a experiência nos dá, nós temos dois tipos. Temos o método dedutivo e o método indutivo, a dedução e a indução. Esses dois métodos são opostos e possuem diferenças muito singulares. Basicamente, eles são inversos um do outro. Eu posso te falar, por exemplo, que a dedução parte de uma formulação geral, matemática, para poder explicar casos específicos e particulares. Um dos principais representantes dessa maneira de pensar a ciência está na formulação de Galileu. Galileu pensava assim, ele formulava leis matemáticas de explicação sobre toda a realidade do mundo e que acabavam sendo aplicáveis a casos particulares. Do outro lado, eu tenho uma perspectiva indutiva, que parte do princípio particular para poder formular leis gerais. O que aqui o Francis Bacon está fazendo é justamente estudar extenuamente vários casos particulares, e aí precisa ser em grandes quantidades, para poder formular assim uma lei geral que explique todos eles. A dedução parte do geral para poder explicar o particular, e a indução parte do particular para explicar o geral. Se no século 17 e 18, durante o tempo que Francis Bacon viveu, isso era uma disputa intensamente ocorrida entre as ciências, preciso te dizer que essa disputa foi vencida a longo prazo, ao que parece até este momento, pela corrente da dedução. A ciência, hoje em dia, se constitui principalmente pelo método dedutivo. A ciência contemporânea já parte do pressuposto que nem tudo que nós vivemos e presenciamos precisamos experimentar como um todo, apenas parcialmente para poder entender a sua validade. É só você pensar em muitos cálculos científicos que geraram descobertas que apenas puderam ser comprovadas integralmente através de recursos tecnológicos presentes no mundo contemporâneo. O cálculo veio antes da própria percepção através da observação. E aí existem coisas que talvez nós nunca conseguiremos alcançar com plenitude, e o cálculo já nos dá a ideia. Pense em planetas, por exemplo. Antes de poder fazer uma viagem ao espaço, o ser humano faz cálculos para poder entender como é que isso funciona. É disso que eu estou falando. A dedução parte do princípio da criação de uma lei geral, de um cálculo geral sobre as coisas para poder entender e acaba explicando o particular. É como se fosse uma espécie de previsão das coisas e não uma constatação, como a indução parece ser. Francis Bacon elaborou várias ideias em seu livro sobre como conceber o conhecimento científico de forma adequada.
Uma delas é de que nós não devemos ter uma pré-concepção de ideias quando formos estudar alguma coisa. Se eu tiver uma ideia e tentar comprovar ela com um experimento, o que vai acontecer é que com certeza eu vou comprovar a minha ideia, porque ela está na minha mente. Então, ao testar alguma coisa, eu não devo ter nenhuma pré-concepção. Eu não devo estar tentando provar nada, porque senão a minha mente pode me enganar, ela pode fazer com que o meu experimento não saia de maneira adequada, ele esteja de alguma maneira invalidado. Ou seja, partir de um princípio nos faz concluir este mesmo princípio. Como maneira de garantir a objetividade do método empírico, Bacon criou a teoria dos ídolos. E o que são os ídolos? Ídolos são distrações que nos impedem de conseguir o conhecimento verdadeiro. Estas distrações devem ser evitadas e estão distribuídas em 4 tipos de ídolos, 4 tipos de distrações. Como vocês podem ver, os ídolos da tribo, que estão relacionados à natureza humana como um todo, os ídolos da caverna ou cova, que estão relacionados às limitações intelectuais, pessoais, às emoções dos seres humanos, os ídolos do foro ou mercado, que são os ídolos da linguagem. A linguagem pode nos impedir de conhecer alguma coisa, então a linguagem de um cientista deve ser clara. E os ídolos do teatro, que estão relacionados à ficção, os livros, ou, como ele mesmo entendia, os pensamentos metafísicos. Para eles, esse tipo de leitura, tanto a metafísica quanto as ficções, são totais perda de tempo. Todo tipo de leitura tem que ser uma leitura que vá produzir conhecimento, uma leitura sobre o mundo real para poder produzir alguma coisa nova. Então, nós somos limitados por várias coisas. Por nossa sociedade, por nossa natureza humana, por nossa linguagem. Somos limitados pelo aquilo que nós lemos, pela forma que nós entendemos que devemos produzir conhecimento. São coisas que nós devemos tomar consciência de que nós devemos evitar para poder produzir ciência. Eu quero que você perceba como, basicamente, o que o Bacon está pedindo para a gente aqui é que a gente nos distancie de tudo aquilo que nos torna humano. E a partir desse distanciamento de tudo aquilo que nós concebemos e tornamos como seres humanos, é que nós conseguimos produzir ciência. E a pergunta que fica, sendo uma crítica ao pensamento de Bacon desde agora, é: isso é possível? É possível construir ciência a partir disso? Ou antes, é possível fazer isso mesmo que não seja para construir ciência? Eu consigo me desligar da minha natureza humana? Eu consigo me desligar da minha linguagem? Eu consigo, de alguma maneira, me desligar daquilo que a sociedade produz? Eu consigo ser esse ser flutuante, produtor de conhecimento? Existe possibilidade de fazer isso que, em teoria, o Bacon concebeu? Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Essa própria noção vai ser muito criticada dentro do próprio empirismo, nós vamos ver, já que o Bacon é o pai da objetividade ou do objetivismo, uma espécie de ciência que é facilmente aprendida quando você ignora todos esses aspectos da vida humana. A questão sempre é saber se é possível fazer ciência assim. É de autoria de Francis Bacon uma frase muito famosa: conhecimento é poder. E o que ele quer dizer com isso é que nós só podemos controlar as coisas que nós conhecemos. Então, se eu quero controlar a natureza que me cerca, é preciso demonstrar conhecimento, é preciso tentar entender o que ela é. Então, tudo que ele está fazendo, através dos estudos, das análises, do empirismo como um todo, é nada mais do que um suporte, uma base para poder empreender poder, para poder modificar a sociedade. Todo o conhecimento empírico produzido é útil, isso é uma diferença. Aquilo que os racionalistas fazem sobre pensar sobre a vida, sobre pensar se ele existe ou não, qual é a utilidade disso? O pensamento empírico sempre vai ser útil. Ele tem um fim, uma finalidade, você consegue enxergar a sua objetividade. Sendo mais justo com o pensamento de Francis Bacon, é óbvio que ele não vai entender que, no geral, todo tipo de experimento vai gerar uma espécie de utilidade no mundo. Existe uma espécie de experimento ligado ao conhecimento que é por si só conhecimento, mas este não é mais importante, esse é o nosso ponto. Os experimentos mais importantes ligados ao pensamento empírico estão na ideia da sua utilidade. É como se fosse um foco, uma lente macro ligada aos experimentos que vão gerar uma utilidade no mundo, que vão poder modificar a nossa existência. Então existem 2 tipos de experimento na visão do Francis Bacon. Um experimento ligado à ideia do conhecimento em si, em que você faz ele para poder conhecer a coisa e que é o primeiro passo de um passo maior, que é o segundo, o experimento ligado à sua utilização. Então, basicamente, todo experimento tem um passo de conhecimento, mas o principal deles é como eu vou utilizar essa coisa no mundo, porque sempre existe uma utilidade. Essa é a ideia do objetivismo do Francis Bacon. E para encerrar nossa aula, a última concepção do Francis Bacon é que ele é muito otimista sobre o avanço científico da sociedade. Ele entendia que conforme o avanço científico ocorreria, o progresso moral viria junto.
Traduzindo, quer dizer que conforme a sociedade ficasse melhor desenvolvida, mais cientificamente apurada, teríamos uma sociedade melhor. Moralmente seriam mais elevados, viveríamos com mais igualdade, viveríamos com mais justiça. Acho que não! A ciência seria uma espécie de trem que levaria o mundo para outras estruturas. Essa ideia super otimista sobre o pensamento científico produziu diversos livros na história da humanidade. A gente pôde perceber isso durante todo o século XIX e século XX. O problema é que no século XX ocorre uma coisa que faz essa concepção de mundo mudar. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. As grandes guerras mundiais, ou a Grande Guerra Mundial como um todo. A partir da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, o que o mundo vai sentir é o impacto. A ciência, que então era o baluarte do conhecimento, que era a ideia do avanço civilizacional, que deveria trazer todas as benesses da humanidade, não trouxe. Trouxe morte. Trouxe uma intensidade de tragédia como nunca haveria visto na história da humanidade antes. A partir daí, esse otimismo sobre o futuro dá lugar a um pessimismo. Distopias são criadas. Mas esse assunto para outra aula. Muito obrigado, galera, e até a próxima aula.